Sociedade Espírita de Amparo ao Menor Casa do Caminho. Juntamente com todos os colaboradores espirituais, apresenta a palestra O Poder da Fé, com a palestrante Gleice Solano, ocorrida no dia 9 de janeiro de 2022, no auditório do Centro Espírita Casa do Caminho. Estão conceituando a fé, mas como eu sinto, como eu vivo a fé? O que é fé para mim? O que significa para cada um de nós que estamos aqui? Será que nós já paramos para pensar nesse significado, no sentido que é a fé, na importância e como ela age na minha vida, nas minhas ações? Bom, fé é um sentimento. Digamos que é algo abstrato, nós não podemos tocar, ninguém pode tocar na fé, mas nós sentimos, está dentro de cada um, com maior ou menor intensidade, de acordo com as suas crenças, de acordo com aquilo que acredita. Mas geralmente está ligado ao que nós acreditamos, ao divino, a Deus, como Criador de todas as coisas. E a fé é um sentimento que irradia. Ela não se comporta ali somente no ser que a sente. De alguma forma, nós conseguimos transpor as barreiras do nosso próprio sentimento e tocar o outro com a nossa fé, com a nossa esperança daquilo que realmente acreditamos. Mas mesmo assim, a fé não se transmite de um indivíduo para o outro. Ou eu tenho fé, ou eu não tenho fé. Ou ela é ainda abalável, está em construção. Por mais que a fé saia de mim, irradie, eu não posso doar esse sentimento ao outro. É inerente a cada um, ao percurso que cada indivíduo vai seguir na sua existência. E Emmanuel, no livro Pensamento e Vida, ele fala sobre a fé. Ele tem uma mensagem sobre a fé. E ele nos diz que a fé não pode ser definida, não encontra definição no vocabulário vulgar, ou seja, na nossa linguagem comum. E ele vai continuar dizendo que é força que nasce com a própria alma. Então a fé, ela já nasce ali, no momento da nossa criação. É uma centelha divina que fica guardada em cada um, em cada ser. Só que essa centelha, essa sementezinha, vai se desenvolver de acordo com as nossas escolhas, de acordo com a nossa caminhada. E Emmanuel, ele diz que a fé, além de nascer com a própria alma, ela pode se expandir também. Que nós podemos encontrá-la na certeza instintiva, na sabedoria de Deus, que é a sabedoria da própria vida. Que nós podemos encontrar a fé, que ela mostra-se no cristal fraturado que se recompõe, humilde. E que ela mostra-se na árvore decepada, que se refaz gradativamente, cedendo às leis de renovação da natureza. Então, a fé abrange tudo. A todos os seres, ela palpita em todos os seres e vibra em todas as coisas. Tudo que se renova, tudo que traz a esperança ao homem, nós podemos encontrar a fé, porque ela está ali. E se nós pararmos para refletir, mais geral, nesse conceito de acreditar, de ter fé, nós vamos ver que a fé, ela vai transcender a esperança. Porque quando nós temos apenas a esperança, muitas vezes podemos ficar parados, esperando que Deus haja por nós, trabalhe por nós. Não, eu tenho fé em Deus que tudo vai modificar.
Aí eu fico no conforto da minha casa, esperando que as coisas se modifiquem. Mas não é assim. Quando nós vamos aprofundar nessa análise da fé, nós vamos perceber que a fé é trabalho. A fé não é espera. A fé é o trabalho que renova todos os dias a minha vida. Porque quando eu acredito que algo realmente vai se concretizar, eu não posso cruzar os braços, eu tenho que sair em busca. Eu tenho que começar a construção do ideal que eu estou esperando. Eu não posso ficar esperando que Deus resolva tudo por mim sem o menor esforço. E se a gente for buscar lá no Evangelho, nós vamos perceber que Jesus, nas diversas curas que ele faz, ele diz: tua fé te salvou. A pessoa precisa acreditar. Mas geralmente nessas narrativas nós encontramos também os verbos que significam ação. Levanta-te, vá, segue teu caminho. Então, a pessoa, além de acreditar realmente que iria conseguir aquela cura, ela também teria que se movimentar. Ele perguntava: que queres que eu te faça? Porque a pessoa tinha que dizer: eu quero ser curado. Eu quero realmente. Mas você acredita? Porque essa emanação da irradiação, desse magnetismo de cura que Jesus tinha, ele doava, mas o outro tinha que estar apto a receber. Ela vai muito além. Ela requer de nós o trabalho intenso também para a gente poder conseguir alcançar o que almejamos. E lá em Mateus, no capítulo 17, nós vamos encontrar a narrativa da cura do endemoniado epilético, em que o homem chega e pede a Jesus que cure o seu filho. E na conversa ele explica ali para Jesus que o filho sofre de um mal e que por vezes cai no fogo, cai na água e sofre muito por causa disso. E Jesus realiza essa cura. Só que essa cura em especial é interessante porque antes de chegar a Jesus, esse pai foi até aos seus apóstolos e eles não puderam realizar essa cura. E eles realizavam também as curas. E quando eles indagam a Jesus porque eles não conseguiram essa realização, Jesus vai responder que é por falta da fé deles, pouca fé. Jesus vai falar raça de incrédulos, ou seja, faltou a fé. Foi por isso que eles não puderam fazer essa cura. Então, muitas vezes nós até desejamos, até acreditamos, mas não desenvolvemos a força necessária para realizar, que é a fé completa. E aí, quando Jesus está lá falando, que ele está explicando para os discípulos, ele vai falar do grão de mostarda. Se tivesseis a fé do tamanho de um grão de mostarda, realizaria todas as coisas, nada seria impossível. E Jesus usa o grão de mostarda porque é uma semente minúscula, que quando germinada, gera uma árvore. Então, de uma coisa tão pequenina que muitas vezes nós poderíamos olhar e desvalorizar, vamos encontrar uma árvore frondosa adiante. Mas esse grão, ele não vai germinar por si só. Nenhum grão germina sozinho, fora das condições. O que é necessário? O solo, a água. Alguns vão requerer um pouco mais de cuidado. Adubação, uns mais, outros menos água.
vai depender de cada um. E se nós transpormos esse grão de mostarda para os nossos sentimentos, qual é o tamanho da nossa fé? Por que as nossas realizações não estão ocorrendo? Estamos esperando essas curas milagrosas? Porque se estamos esperando os milagres através da fé, a doutrina espírita deixa bem claro que milagre não existe. Interessante, né? Milagres não existem. E durante esses séculos de cristianismo, nós falamos veemente dos milagres. Só que hoje, com o conhecimento que nós temos da ciência, da doutrina espírita, nós sabemos que realmente não existem milagres. E mesmo essas curas que Jesus fazia, mesmo aquela transformação da água com vinho, tem explicação. O magnetismo, o poder da mente, que é comprovado cientificamente por muitos estudiosos, por muitos cientistas. Só que a realização vai depender de cada um, da evolução. Jesus conseguia porque a fé dele não era só um grão de mostarda, já era imensa, já havia sido plantada, já estava rendendo frutos. Por isso ele estava aqui a nos ensinar o caminho. E quando nós vamos estudando a doutrina espírita, aprofundando, e vamos percebendo esse tema, o poder da fé, por vezes podemos esperar que quem vai chegar aqui vai falar de sentimentos que vão nos levar a realizações extraordinárias. E quanto mais eu estudei os autores espirituais, quanto mais eu li mensagens de Joana de Ângeles, Bezerra de Menezes, Emmanuel, André Luiz, mais eu pude perceber que a fé é trabalho. Porque todos aqueles que hoje são nossos guias, que hoje cuidam da humanidade, eles passaram pelo mundo e sofreram. Eles atravessaram, ao tempo de cada um, as dificuldades que tinham que atravessar. Eles não recuaram diante de nenhuma dificuldade. E o maior exemplo de fé e de trabalho pela fé é Jesus. Jesus, quando esteve aqui, ele poderia ter dito, não, eu não preciso passar por esse sofrimento. Mas ele não deixou de fazer a sua parte. Ele não deixou de trabalhar com a desculpa de que não era necessário e de que Deus iria prover. A forma que Deus proveu a ajuda à humanidade foi através de Jesus e através do trabalho. Jesus saiu, caminhou de cidades em cidades, trabalhando e auxiliando. O maior de todos se fez servo. E é aí que encontra o poder da fé. Porque Paulo de Tarso, quando foi chamado ao trabalho, ele passou de perseguidor ao pregador. Mas ele não foi isento em momento algum de responder pelos seus atos. Nos caminhos que ele caminhou levando o evangelho, ele foi preso, ele foi apedrejado. Ele não foi isento do que ele teria que expiar dos seus erros do passado, mas ele tinha fé. Por isso ele enfrentou todas as dificuldades e continuou firme no trabalho. E Leon Denis, no livro Depois da Morte, ele tem uma mensagem sobre a fé. Fé, consolação e esperança. E ele vai colocar que as dificuldades, quando Jesus diz, se tivesses a fé do tamanho de um grão de mostarda, dirias, né, para essa montanha, transporta-te daí, ela transportaria. Ela diz que essa montanha são as dificuldades. E quais seriam essas dificuldades que a fé seria capaz de transpor? As dificuldades do mundo. As dificuldades materiais. Aquilo que nos seduz para não seguir na caminhada do Cristo.
aquilo que nos impede de avançar espiritualmente. Porque a fé é um sentimento que eleva. Quando falamos em fé, não podemos olhar só para o mundo. Nós temos que olhar para cima, para os céus. Porque o nosso objetivo deve ser evoluir e chegar mais próximo de Deus. Porque senão, se nós tivermos fé somente no que nós estamos buscando aqui no mundo, todas as nossas recompensas vão ficar aqui. Todos os outros, quando trabalharam em nome de Jesus, receberam as suas recompensas numa das moradas do Pai. Podemos observar a história dos mártires. Eles transporam as dificuldades porque eles não negaram em tempo algum a sua crença, a sua verdade do coração. Pelo contrário, eles seguiram e lutaram. E quando nós pensamos em fé lá no Evangelho segundo o Espiritismo, nós vamos ver que fé é confiança. Por que é confiança? É confiança? É trabalho? Porque muitas vezes nós pedimos. E nós pedimos muito. E geralmente as nossas preces não são agradecimentos, são pedidos. Só que quando nós pedimos, nós nos esquecemos do que a doutrina espírita nos explica. Somos espíritos imortais e renascemos diversas vezes. E, geralmente, contraímos débitos. Uns mais débitos do que créditos nessas existências. E quando o sofrimento nos abate, geralmente é resgate de alguma atitude menos digna que tomamos. Se não encontramos a causa nessa existência, podemos encontrar numa anterior. Mas no momento nós nos esquecemos. Nós nos esquecemos que quando planejamos a nossa reencarnação, escolhemos a família, escolhemos o gênero de trabalho, escolhemos uma outra aprovação, expiação que vamos passar aqui na Terra e, por vezes, escolhemos dificuldades financeiras, escolhemos as doenças. Reencarnamos, esquecemos. Aí quando chega aqui é difícil. É tão difícil enfrentar aquilo que nós mesmos escolhemos para nós. Antes de renascer, querendo evoluir mais rápido, pensa, não, eu suporto tudo, né? Aí chega aqui, começa a dificuldade, começa a dor, começa a aflição dentro dos nossos corações e a gente começa, Senhor, por favor, ameniza que eu tenho fé, eu creio. Mas nós cremos em quê? Que Deus vai nos libertar dos nossos débitos sem que nós paguemos por eles? Eles podem ser amenizados. Mas se nós trabalharmos no bem e começarmos a produzir pelo próximo, e não somente por nós, é exemplo de Jesus. Então a fé que transporta montanhas, muitas vezes não vai trazer a cura que nós desejamos. Não. A fé que transporta montanhas pode ser aquela justamente que vai fazer com que permanecemos na dor e na aflição, porque é necessária. Só que a fé verdadeira, ela é inabalável, porque ela sabe que essa aflição vai ter um fim. Então, quando nós falamos o poder da fé, não significa que nós não vamos passar por dores. Significa que nós vamos ter força. Nós vamos erguer a cabeça e vamos seguir adiante. Porque sabemos que lá no final, Jesus está esperando por cada um de nós. Nós seremos recompensados como Ele prometeu. Vamos passar pela porta estreita. Mas onde que nós podemos encontrar essa fé? Essa fé que dá força. Porque nós estamos esperando os milagres.
como mudar essa esperança por milagres, por trabalho árduo, para conseguir a força, a motivação em seguir. É difícil e cada um tem a sua própria estrada. No livro Nosso Lar, nós temos o relato de André Luiz, que conta a sua própria história. E já lá no capítulo 1, ele vai falar do tempo que ele passou ali nas zonas inferiores, do sofrimento, da dor. Alguns podem ter assistido o filme ou lido o mesmo livro. E ele vai dizer que passou ali muito tempo questionando a sua razão, a sua lógica. Ele narra que ele fora um médico quando encarnado. Teve pais generosos que o auxiliaram. Conhecia algo do Evangelho, como é de costume na sociedade e às vezes aos domingos, a igreja. Mas que ele utilizava muitas vezes só para contestar ali algumas coisas que estavam em debates inúteis e nunca apreendeu no seu coração. E ele ficou ali por um tempo, uma média de 8 anos, sofrendo, até que um dia ele, depois de cansado de sofrer, pensou, deve haver algo superior, né? Deus realmente deve existir. Então, depois que ele se arrasta no sofrimento, ele lembra que Deus existe. E ele começa a raciocinar nessa possibilidade de algo superior. E com essa verificação, com essa constatação, ele se entrega a uma prece, que ele não sabe definir por quanto tempo durou, mas uma prece longa e verdadeira. Porque tem o detalhe. Naquele momento, o sentimento, aquela fé que começava a nascer, era verdadeira, porque senão a prece não teria tido efeito algum. E aí ele foi socorrido. Só que ele não mudou de uma hora para outra, ele ainda passou por um longo caminho, por trabalhos menores, que ele julgava ser menores, até ele poder crescer e ser esse espírito que hoje nos auxilia com diversas mensagens, com livros. Ele teve um processo longo até ele poder adquirir em seu coração o sentimento real da fé. Quando ele se desfez dos sentimentos terrenos e começou a olhar realmente para o alto e a sentir realmente com Deus, com Jesus. Quando ele começou a perceber que a sua vida foi desperdiçada e começou a trabalhar para corrigir os erros que havia cometido. E nesse trabalho ele começou a auxiliar os que ele pôde pelo caminho. Isso é fé. Não significa que para ter a fé precisamos nós sofrer. Mas geralmente, quando tudo está bem, que não tem nada fora dos eixos, nós da humanidade, né, homens, mulheres, não nos lembramos de Deus. Geralmente, quando nos dispomos a dobrar os nossos joelhos, é para pedir algo porque não estamos bem, estamos sofrendo. Então, onde está a nossa fé neste momento? No Evangelho, uma das curas é bem interessante, da mulher do fluxo de sangue. Jesus não impôs as mãos. Jesus nem sabia que ela estava ali no meio da multidão. E Jesus tinha sido chamado à casa de Jairo porque a filha dele estava doente. Ele estava acreditando que a filha iria desencarnar. Então ele foi pedir a ajuda de Jesus. E nesse caminho de Jesus para a casa de Jairo, uma multidão ali seguia. E a mulher, que sofria há muitos anos com o fluxo de sangue e, pela época, seu povo a considerava impura. Ou seja, ela não
era acolhida na sociedade. Ela era tida como impura e ela tinha gastado tudo que ela tinha atrás de médicos procurando essa cura e não obteve nenhum resultado nunca. Só que depois de perder tudo, gastando, ela um certo dia chegou lá em Nazaré e teve a oportunidade de estar próxima do Mestre Jesus. E no meio daquela multidão ela pensava: eu só tenho essa oportunidade. Eu acredito que esse homem pode me curar. E ela acreditava tanto, e ela olhava para Jesus e via a sua figura ali que a envolvia no seu magnetismo. E ela acreditava tanto que ela pensou: se eu tocar na veste, não era nem nele, se eu tocar na roupa que ele veste, eu vou ser curada. E naquele temor e naquela dúvida, ela conseguiu chegar cada vez mais próximo do Mestre e tocou ali, na orla da sua veste. Naquele momento, ela sentiu a cura. Cortou o fluxo de sangue. Ela, ali naquele sentimento confuso, sentindo a sua saúde ainda sendo restabelecida, Jesus pergunta: quem me tocaste? Aí Pedro, muito tranquilo, responde: ai, mestre, tem uma multidão aqui, tá todo mundo aqui te empurrando, você tá perguntando quem te tocou? Porque a multidão estava ali próxima, as pessoas estavam encostando em Jesus, umas nas outras. Como assim, quem te tocou, né? Só que Jesus estava perguntando por aquela pessoa que tinha conseguido tocar no seu magnetismo. E ela se prostra na frente de Jesus e fala: fui eu, mestre. Ali ainda confusa, Jesus olha com sua ternura, com seu amor e diz: filha, a tua fé te curou. E aquele momento para ela foi extraordinário. Jesus nem sabia quem era, mas ela tinha fé, porque ela acreditava e confiava. E ela conseguiu essa cura. Mas eu estou aqui falando de cura, e ela conseguiu a cura de uma doença do corpo físico. Só que a fé verdadeira, ela não vai curar apenas as doenças do corpo, mas ela vai curar a nossa alma. Porque depois disso, na narrativa de Amélia Rodrigues, no livro As Primícias do Reino, nós vamos encontrar que ela voltou para sua casa depois de vários anos. E as pessoas perguntavam para aquela mulher o que tinha acontecido, para ela narrar, mas ela sentia que a sua doença física, sim, tinha sido curada. Mas ela sentia doente da alma. Faltava alguma coisa. Então, de repente, aquilo que ela tanto desejou por tantos anos na sua existência, não fazia bem o significado que ela esperava. Faltava alguma coisa. O que ela precisava, na verdade, era que algo tocasse e enchesse a taça do seu coração com algo útil. Então ela deixou novamente o seu lar, seus familiares, seus amigos que na verdade antes nem gostavam dela, se envergonhavam porque ela era impura, e seguiu a Jesus. Ouvia suas pregações, trabalhava ali na sua obra. E no dia que Jesus foi levado ao horto, estava ela ali, assistindo com uma dor imensa em seu coração, porque ela não conseguia compreender por que os homens estavam dando a Jesus aquele sofrimento intenso. E ela olhava
Viu Maria, mãe de Jesus, viu Salomé, Joana de Cusa, João. O único que não se afastou de Jesus, que não o negou. E ela é aquela mulher que no Evangelho consegue levar uma toalha para secar a fronte de Jesus. E ela diz que naquele momento, sem dizer nenhuma palavra, ela ouve a voz de Jesus. Vai, filha, tranquila. E ela vai. E ela segue com aqueles que amavam Jesus, levando o seu evangelho e trabalhando na sua obra. Aí sim, ela estava curada. Porque a doença do corpo vai cessar no momento da nossa morte, do corpo físico, do desencarne, seja qual for a doença, vai ficar aqui. O importante é a cura da alma. Porque quando nós seguirmos para a vida espiritual, a alma deve estar curada. E deve estar curada e junto de Jesus. Talvez eu não tenha conseguido passar realmente o sentimento da fé para vocês que estão aqui. Mas a fé é um sentimento. E o que eu tenho no meu coração como fé, eu posso falar. E posso mostrar através das minhas obras. Mas cada um vai receber a seu modo. Tiago disse que a fé sem obras é morta. É por isso que a fé é um trabalho. E que não adianta estarmos saudáveis fisicamente e manchados em nossos sentimentos, odiando alguém. Estarmos com a alma ferida, dorida, por não conseguirmos aceitar as nossas aflições do mundo. A fé com obras é aquela que, além de aceitar, trabalha. E se não puder modificar o sofrimento, pelo menos em algum momento foi capaz de levar um alento a alguém. Esse é o poder da fé, é viver e trabalhar com Cristo no coração. Eu agradeço a todos a paciência, a companhia e desejo que Jesus possa estar em nossos corações, com cada um de nós, para que a gente possa realmente aprender a ter fé. Muito obrigada. Grace, mais uma vez, grato pela tua presença, por essa conversa maravilhosa, essa reflexão. Você disse que realmente não tem definição que vinha a ser fé. Mas o sentimento você deixou. O sentimento de fé você deixou, essa força você deixou, com certeza. Meus irmãos, eu queria lembrá-los de que sempre antes das nossas reuniões existe o atendimento fraterno, que é feito que nós temos nossas irmãs, nossos irmãos, que sempre estão no aguardo de qualquer um que deseja, que estiver com alguma ansiedade, algum problema, que queira conversar, desabafar ou alguma coisa que eu faça sentir melhor. Nossos irmãos estão à disposição. Podem chegar mais aproximadamente uns 50 minutos antes das reuniões, que serão bem recebidos. Certo? E neste momento, meus irmãos, não temos mais nada que acrescentar. Vamos continuar com nossos pensamentos elevados, na fé que aqui viemos buscar. Agradecer a Deus por essa oportunidade, bem como agradecer a Deus por aqueles que nesse momento se encontram em dificuldades, nos hospitais, nos leprosários, nos presídios, que se encontram nas ruas, aqueles irmãos que nesse momento estão tentando contra a própria vida, que possam desistir,
e saber que aqueles que ele tanto ama não ia se sentir bem desse ato, Senhor. Aquela mãe que nesse momento está com o seu no ventre, que ele possa continuar sendo abençoado e que ela possa continuar amando, e aquela que, se porventura pensar em abortar, que possa nesse momento quebrar esse sentimento e fazer valer a vida, Senhor. Aqueles que desencarnam neste momento, que possam, aqueles que conseguirem passar por umbral, por esse portal, possam encontrar seus parentes, amigos, encontrar o abraço do Mestre Jesus através dos seus emissários espirituais. Nós só temos mais que te agradecer por tudo isso. E com a prece que tu nos ensinou, Senhor, nós nesse momento vamos encerrar. Mas antes disso, queria pedir a cada um que por um momento, quando estivermos fazendo essa prece, pense naqueles, ou em alguém, ou que quer se beneficiar neste momento. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, Senhor. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal, pois vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Que assim seja. Agradecemos por você ter assistido essa palestra. Se você gostou, compartilhe com seus amigos.